Você já reparou como nos últimos anos tudo parece estar ficando mais instável? Pandemias, guerras, crises climáticas, tensões nucleares. E agora, silenciosamente, aqueles com acesso às informações mais privilegiadas do planeta estão se preparando para algo grande. Dizem que quando os elefantes correm, o sábio presta atenção. Hoje vamos seguir o dinheiro. Centenas de milhões sendo investidos em preparações que, até pouco tempo atrás, seriam consideradas paranoia extrema. Por que justamente agora? O que mudou? E o mais importante, o que eles sabem sobre o fim do mundo que não estão dizendo abertamente? Prepare-se para conectar pontos que você talvez preferiria não ver ligados. O que vou mostrar não são teorias da conspiração, mas padrões reais que estão escondidos à vista de todos. Recentemente temos observado um retorno expressivo do interesse em temas relacionados ao fim do mundo. Vídeos antigos sobre colapso civilizacional, guerra nuclear e profecias apocalípticas estão explodindo em visualizações. Por quê? Porque, como muitos dizem, o mundo está muito estranho ultimamente. Pense nos eventos recentes. As tensões crescentes em Taiwan, a guerra na Ucrânia, o conflito em Israel e fenômenos climáticos extremos batendo recordes. Até os mais céticos estão começando a se perguntar se estamos vivendo o início de algo muito maior. O verdadeiro calafrio vem quando percebemos que aqueles com acesso privilegiado a informações, bilionários, líderes tecnológicos e a elite financeira global, estão agindo como se soubessem que algo catastrófico está no horizonte. Um dos sinais mais perturbadores dos últimos anos é o aumento drástico na construção de bunkers de sobrevivência por parte da elite global. Grandes empresários do Vale do Silício, CEOs de corporações multinacionais e mega investidores estão discretamente adquirindo propriedades em áreas remotas da Nova Zelândia, nas montanhas rochosas americanas e em outras localizações estratégicas. O intrigante é que muitos desses bilionários estão permitindo que essas histórias se tornem públicas, quase como se quisessem mandar um recado, um aviso, ou talvez estejam apenas normalizando o que está por vir, preparando psicologicamente as massas para um futuro que eles já enxergam com clareza. A construção de bunkers não é novidade. Durante a Guerra Fria, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, o medo de um holocausto nuclear levou a uma primeira grande onda de construção de abrigos antibomba. Nos Estados Unidos, famílias construíam pequenos bunkers em seus quintais. Escolas realizavam exercícios de duck and cover. Abaixe-se e cubra-se, treinando crianças para se protegerem em caso de ataque nuclear soviético. O governo investiu em enormes instalações subterrâneas, como o complexo de Cheyenne Mountain. A cultura popular refletia esse medo existencial em filmes como Jogos de Guerra e O Dia Seguinte. Mas com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, tudo mudou. A Rússia parecia ter se tornado amiga do Ocidente e a ideia de ter um bunker saiu completamente de moda. O mundo acordou para novas ameaças após o 11 de setembro de 2001. De repente, o foco do medo coletivo mudou dos mísseis soviéticos para terroristas potencialmente armados com armas de destruição em massa. A verdadeira reviravolta aconteceu com a pandemia global, que demonstrou como sistemas inteiros podem entrar em colapso rapidamente. As pessoas começaram a reconsiderar a necessidade de isolamento, não apenas contra ameaças nucleares, mas também contra perigos biológicos e o caos social resultante. E então vieram os conflitos recentes. A guerra na Ucrânia trouxe de volta o espectro nuclear, com Putin fazendo ameaças veladas. O conflito em Israel escalou para níveis perigosos. As tensões em Taiwan continuam aumentando, colocando as duas maiores potências mundiais em rota de colisão. Não é de se admirar que o interesse em bunkers tenha atingido níveis sem precedentes.
e os ricos estão liderando o caminho. Os bunkers dos super ricos de hoje são obras-primas de engenharia. Construídos profundamente no subsolo ou dentro de montanhas, são projetados para oferecer proteção total contra radiação, contaminação biológica e o temido inverno nuclear. Estas instalações contam com sistemas avançados de filtragem de ar e água, permitindo a sobrevivência por meses ou até anos. Mas vão muito além da mera sobrevivência, incluindo amenidades luxuosas, como piscinas, cinemas, vinícolas e academias. Alguns possuem clínicas médicas completas e vastos depósitos de sementes para um eventual recomeço. Um desenvolvimento fascinante é o surgimento de condomínios de bunkers, empresas que constroem complexos subterrâneos compartilhados, vendendo unidades para clientes ricos. Um exemplo notável é o Vivus X-Point, em Dakota do Sul, que converteu 575 bunkers militares em uma comunidade subterrânea. Empresas como a Rising S Company, Survival Condo e Opidum estão prosperando, oferecendo instalações que podem custar de alguns milhões a mais de 100 milhões de dólares. Estes não são apenas refúgios de emergência, são verdadeiras vilas subterrâneas, com planos para manter uma semblança de civilização enquanto o mundo acima desmorona. Alguns complexos incluem soluções para a segurança pós-apocalíptica, com arsenais de armas, sistemas de vigilância avançados e quarters para seguranças privados. O negócio do fim do mundo tornou-se uma indústria bilionária, e isso por si só é um sinal alarmante. Além dos bunkers tradicionais, outro conceito popular entre os preparacionistas de elite é o de relocação estratégica, identificar e se mudar para locais geograficamente seguros. Nos Estados Unidos, estados como Idaho, Montana e Wyoming tornaram-se destinos populares para aqueles buscando segurança longe de grandes centros populacionais. Áreas remotas da Nova Zelândia, com seu isolamento geográfico, tornaram-se particularmente atraentes para bilionários do Vale do Silício. Uma preocupação específica é a ameaça de um pulso eletromagnético, EMP, que poderia derrubar toda a rede elétrica. A NASA tem alertado sobre a atividade solar excepcional prevista para 2024, incluindo potenciais ejeções de massa coronal que poderiam causar um apagão geral em escala global. Imagine um mundo onde todos os dispositivos eletrônicos param de funcionar. Sem eletricidade, sem comunicações, sem sistemas bancários. As cadeias de suprimento colapsariam em dias. Nesse cenário, estar em uma localização rural autossuficiente seria a diferença entre a vida e a morte. Há um conceito interessante em discussões sobre o colapso de civilizações, o ciclo social que diz: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos tranquilos criam homens fracos criam tempos difíceis. Este padrão cíclico tem se repetido ao longo da história. No entanto, nossa era apresenta uma ponta solta nesse ciclo: a bomba atômica. O ciclo poderia ser reescrito como: tempos difíceis criam homens fortes criam uma bomba atômica. Tempos tranquilos criam homens fracos que pegam a bomba atômica e destroem o mundo. Esta observação sugere que o ciclo natural que sempre permitiu à humanidade recomeçar após períodos de declínio pode ter sido rompido. Pela primeira vez na história, temos a capacidade de não apenas danificar nossa civilização, mas potencialmente extinguir nossa espécie. Quando pessoas com acesso aos melhores dados começam a agir de maneira consistente, vale a pena prestar atenção. E o padrão atual é claro: preparação intensiva entre aqueles no topo da pirâmide informacional. Os sinais geopolíticos são claros. As relações entre as principais potências nucleares estão no ponto mais baixo em décadas. Tratados de controle de armas estão sendo abandonados.
O relógio do apocalipse está agora a apenas 90 segundos da meia-noite, o mais próximo já registrado. Os sinais ambientais também são alarmantes. Relatórios científicos indicam que estamos ultrapassando pontos de não retorno climáticos. Padrões extremos estão se tornando a nova normalidade, com consequências diretas para a produção de alimentos e estabilidade política. Os sinais tecnológicos são igualmente preocupantes. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial, biotecnologia e nanotecnologia está criando riscos existenciais novos, com poucos mecanismos de controle. Finalmente, os sinais sociais, polarização política, desigualdade econômica e erosão da confiança nas instituições estão criando sociedades frágeis e suscetíveis a colapsos em cascata. Diante dessas evidências, surge a pergunta: os ultra-ricos estão sendo paranoicos ou sensatamente precavidos? A história está repleta de falsos alarmes apocalípticos, mas também de civilizações que falharam em reconhecer os sinais de seu próprio colapso. Se aqueles com os melhores recursos informacionais estão se preparando para um futuro catastrófico, talvez devêssemos considerar suas ações como um alerta. Isso não significa que todos precisamos construir bunkers multimilionários, mas talvez seja prudente desenvolver algum nível de resiliência pessoal. Há uma diferença fundamental entre preparação e paranoia. Viver em constante medo do apocalipse não é saudável. O equilíbrio ideal talvez seja estar informado e razoavelmente preparado, enquanto continuamos a trabalhar coletivamente para evitar os piores cenários. O futuro não está escrito. Os mesmos avanços tecnológicos que criaram riscos existenciais também nos deram ferramentas para resolver desafios sem precedentes. A interconectividade global, que torna nossos sistemas vulneráveis, também permite colaboração em escala nunca antes possível. O que os ricos sabem sobre o fim do mundo? Talvez a mesma coisa que todos nós intuitivamente sentimos, que estamos vivendo em tempos extraordinariamente voláteis, onde tanto grandes perigos quanto grandes oportunidades coexistem. A diferença é que eles têm os recursos para se proteger contra os piores cenários, enquanto continuam a explorar as oportunidades. A pergunta que fica para cada um de nós é: como navegaremos estes tempos incertos? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.